Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um podcast, tema da vez, Servir como Cristo. Para falar sobre isso nesse podcast, eu estou com esse casal maravilhoso aqui de amigos, Pastor Marcone e Lívia, sejam bem-vindos. Obrigado. Então vamos falar sobre servir, e eu queria primeiro ouvir o testemunho de vocês, ambos cresceram aí servindo na igreja, já tem muita bagagem de serviço, ministério em departamentos diferentes. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa história para quem está nos assistindo. Que bom. Vou começar. Eu já praticamente nasci dentro da igreja, né? Cresci no lar cristão, e o serviço a Deus sempre foi algo comum para mim. Então, desde pequeno, eu via a minha mãe, principalmente, ela sempre desenvolvendo alguma atividade, sempre participando, né, das atividades da igreja e nos levando junto. Eu tenho mais duas irmãs e em todos os momentos que ela ia, a gente cresceu em uma denominação que tinha corais, né, grupos infantis. Então, em todo momento que eu me recordo na minha vida, eu sempre estava na igreja, eu sempre estava servindo. Desde a minha pequena infância, e aí eu fui crescendo e sempre servindo em alguma coisa, em alguma atividade, né? Comecei a tocar logo cedo também. Então. Eu estava lá, né? Porque eu já via isso desde o berço mesmo, desde o exemplo dos meus pais. Você falou desde pequeno, essa expressão eu não posso usar. Mas desde novinho também. E tudo bem, né? Mas realmente, assim, o exemplo dos meus pais sempre foi algo inspirador para mim, né? Muito bom. Dentro de casa, eu já fui aprendendo. Já fica a dica para os pais. Isso mesmo. Desde pequeno, o exemplo dos meus pais já me inspiraram, né? Para que eu pudesse seguir esses passos, né? E aí, logo cedo, eu comecei a tocar na igreja, toquei em grupo de adolescentes, fui grupo de jovens, e por aí foi, né? Graças Tocou numa banda que eu era fã, Banda Jesus. Salvação. Um bom tempo, muito bom esse tempo também. E até então, desde que realmente eu me lembre, eu sirvo na igreja. E eu nunca parei mesmo. E a gente hoje continua, né? Servindo agora, já casado, com filhos, mas uma coisa é certa, a gente está sempre servindo ao corpo de Cristo. Mas eu lembro, por exemplo, eu desde ainda ali adolescente, minha mãe sempre foi envolvida também com algumas atividades sociais e ela nos levava, né, para o interior da Paraíba para fazer alguns projetos com a igreja. Legal. Eu lembro uma vez que a gente foi para uma cidade já no limite ali, muitas horas de viagem, e a gente foi numa Kombi, né? A história de Kombi aqui com o Verbo da Vida também é muito, né? Verdade. Tem muita correlação, né? É verdade. Eu lembro que a gente foi numa Kombi, mas como a gente é novo, a gente não sente nada, né? E chegando lá, a gente pôde desenvolver várias atividades, desde limpeza, ajudar no evangelismo, em tudo, né? Mas, assim, são coisas que marcam a gente e a gente nunca esquece, né? Lembro de momentos também, assim, até na parte musical, né? Que eu toquei muitos anos, como eu falei. E várias vezes, né? A gente tinha que chegar bem cedo, como o Lívia comentou aí, né? A gente chegava bem cedo. Não era só para ensaiar, não, era para montar o som. A gente tinha que montar o som, a gente tinha que ensaiar, a gente tinha que tocar, tinha que desmontar o som. E meu pai até ficava falando, brincando comigo, né? Meu filho, você vai viver agora dentro da igreja, né? Porque a gente realmente chegava muito cedo, saía muito tarde. Mas são coisas que realmente fazem a gente perceber que o quão a gente é importante no corpo de Cristo, que também tem isso, né? Nós como membros, às vezes a gente fica um pouco deslocado, né, na igreja, mas quando nós estamos em serviço, a gente percebe que a gente também é importante no corpo de Cristo, né? E mesmo pequeno eu já começava a ter essa percepção, sabe? Para os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, né, é ainda mais importante o serviço, Sim. O envolvimento na igreja. Paulo disse, o solteiro cuida das coisas do Senhor. É verdade. Faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular, eu decidi sair dos departamentos que eu servia e para me dedicar mais ao estudo. E essa foi uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. Assim, foi muito ruim mesmo. Porque, de certa forma, me distanciou mais das pessoas com quem eu convivia, aquilo que eu me dedicava. E foi bom, por uma parte, por ter estudado mais, mas o resultado final, para mim, foi danoso.
Teria sido muito melhor se eu tivesse continuado servindo e estudando, me dividindo nessas duas atividades, porque o serviço não ia me atrapalhar em nada. Muito pelo contrário, seria mais um estímulo, a minha fé mesmo, o incentivo das pessoas e poder estar junto ali. Tinham muitos adolescentes, né, jovens assim, na mesma fase, e estar junto no mesmo contexto, para mim, seria muito melhor do que me isolar. Então, essa foi uma experiência minha ruim, mas que talvez alguém que vai estar ouvindo aí vai estar pensando sobre isso, e eu quero te dizer, não faz isso. Essa não é uma boa escolha, esse não é um bom caminho a seguir. É melhor continuar servindo, inserido no corpo de Cristo para estar junto de quem vai te influenciar mesmo positivamente acerca daquilo que você pretende seguir no seu futuro. Bem, esse testemunho é maravilhoso. Tem uma música antiga, no tempo de vocês, aqui eu pesquisei achei. Da banda Resgate. Não sei se vocês já viram, que eu gosto muito, que a música é A Gente. Aí fala exatamente sobre isso, tem umas estrofes legais, né? Diz assim: a gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu, a gente já pregou para crente, mas ele não se converteu. A gente já tocou no louvor, a gente já pagou o preço, a gente já fez coisa louca que nenhum fariseu topou, a gente já fez de tudo e a gente nunca se cansou. A gente topa o que vier, a gente quer o que Deus quer. Já foi condecorado, a gente já ganhou troféu, a gente já dormiu em berçário, já foi refém no hotel, ama um desafio, topa qualquer um, já deu automóvel, já ficou a pé, já abriu igreja, já fechou bordel, a gente já cantou em inglês, o coração é limpo, a gente chora toda vez, a gente já fez tanta coisa, a gente nunca se sentiu. A gente vai ganhar o Brasil, é que a gente serve a Deus. Uau. Todos nós teríamos muitas histórias mesmo para contar, né? E vocês falaram da importância dos pais de vocês, e agora vocês como pais, como vocês têm feito para inspirar as filhas maravilhosas de vocês também ao serviço no corpo de Cristo? Eu acho que, como pais, né, nós já somos a principal figura, né, de inspiração para os nossos filhos, e a gente não tem como. O melhor caminho, na verdade, para ensinar é fazendo. Né? Eu acho que se eles olham para a gente, como o filho olha para o pai, né, para a mãe, e vê eles servindo ao corpo de Cristo com alegria, motivados, com o coração correto, isso por si só já vai gerar uma comunicação, né, uma comunicação que vai ser muito mais eficaz do que simplesmente você só falar, orientar e dizer que é importante. Né? Então, a gente já tem esse hábito, né, de servir com alegria. A questão de você mostrar a importância de ir para a igreja. A gente tem isso assim, dentro da nossa casa. A nossa filha mais velha, Maria, ela já está com 10 anos e ela participa já do Cantarolando, né? Legal. Já faz parte do Cantarolando e às vezes acontece, até mesmo, né, minha família é de João Pessoa e a gente está no fim de semana em João Pessoa e quando chega no sábado à noite para o domingo de manhã, né, fica aquela, nós vamos voltar de que horas, né? E ela com os avós, né? Com as primas, ela quer ficar lá em João Pessoa, né? Mas a gente chama ela e diz, lembra que você tem uma responsabilidade, você tem uma atividade no domingo pela manhã, é um compromisso seu com esse serviço. E ela entende e a gente volta, às vezes a gente poderia até ficar um pouco mais e voltar só para a noite, mas a gente volta por causa dela, para que ela entenda que há uma responsabilidade no serviço. Então, desde pequena, a gente já está realmente incutindo nas nossas filhas essa ideia, né, de ter um compromisso, de ter uma responsabilidade, de que servir ao corpo de Cristo é muito importante. A gente estava em Pedra Lavrada, acho que final de semana retrasado. E aí fomos os 4, né? Mãe estava junto também. A gente foi ministrar lá no culto da família. E aí Maria queria ficar com a gente no culto, né? Eu disse, vai, aproveita que você vai estar numa igreja nova, que você nunca veio, vai conhecer pessoas novas. Ela é muito comunicativa, igual ao pai, graças a Deus. E aí ela foi, né, para lá, para a salinha. No final do culto, a professora veio procurar a gente, né? Disse, Lívia, Maria é muito engraçada. Ela chegou lá, conheceu todo mundo, já foi logo pegando uma vassoura e uma pá para me ajudar a limpar a sala. Parecia que ela já fazia parte da igreja. Eu disse, glória a Deus, está dando certo. Que legal. Muito bom mesmo. A gente vê que os nossos filhos já estão com o coração desejoso. É interessante, até
ampliando um pouco mais o pensamento, até pensando na questão do congregar, né? Já aconteceu várias vezes da gente, por alguma ocasião, de agenda mesmo, a gente não conseguir ir para a igreja, e elas ficarem chorando porque não vão para a igreja. Uau. Elas ficam chorando porque não vão, não é porque não querem ir, mas porque vão, né? Isso realmente demonstra que a gente está conseguindo, né, colocar no caminho correto, né? Muito bom. E quem está nos ouvindo pode estar se perguntando, estou entendendo que é bom servir, né? Como eu posso servir aí na igreja, como eu posso me envolver? Nossa igreja tem tantos departamentos, tantas atividades, e a gente está falando com as pessoas certas. Marconi e Lívia são líder, né, do Conexão, e eu queria que vocês falassem, respondessem a essa pergunta aí. Que bom. Para quem quer servir na igreja, você tem, né, a primeira coisa que você tem que ser é cristão. Você tem que ser convertido, e a gente entende que a partir do processo da conversão você vai se membrar, né, ser membro da igreja, passar pelo discipulado para ser membro da igreja. Então, a partir daí você já tem total possibilidade de servir na nossa igreja, né? Nós temos um formulário que você pode preencher, a gente vai disponibilizar ele. Só coloca o link aí. O pessoal vai disponibilizar ele para você aqui. E você vai preencher esse formulário. Nele, a gente vai pegar algumas informações, como disponibilidade, como se tem alguma habilidade específica, para poder direcionar para alguns dos nossos departamentos. Hoje, nós temos mais de 30 departamentos em nossa igreja. Uau. Temos 5 secretarias. Então, assim, lugar para servir? Tem, com certeza. Você pode todo pensar... tipo de serviço. Todo tipo de serviço vai ter lá. Oportunidade para você ser realmente uma extensão de Cristo, servindo ao próprio corpo dele também, né? Então, é só mesmo se inscrever, a gente vai entrar em contato, a gente faz todo esse caminho para poder você estar conosco servindo ao corpo de Cristo. Muito bom. Nesse tempo que vocês estão à frente do Conexão, vocês podem destacar algum caso específico de alguém que vocês acompanharam e começou a servir, quanto foi bom para essa pessoa? Antes de falar de coisas, de pessoas específicas, eu acho que é bem legal a gente lembrar como começou, né? A gente estava ali no final ali da pandemia, 2020 para 2021, e nós até então liderávamos, né, os borrifadores da fé. Né? Verdade. Foi a porta de entrada na igreja para servir. Nós viemos de outra igreja, né? E chegamos lá e tivemos a oportunidade de servir nos borrifadores na volta da pandemia. E depois liderar. O pessoal ficava colocando álcool, né? Exatamente, higienizando as mãos para poder acessar o tempo da igreja e aferir a temperatura, é verdade. Nós começamos a fazer isso, depois assumimos, e aí logo após um pouco mais de tempo veio o convite para a gente começar, né, a desenhar esse departamento junto com o pastor Tiago e Juliana. Foi bem interessante porque a maioria do grupo dos borrifadores eram pessoas que estavam chegando na igreja também. Então eram pessoas, ou estavam começando a servir na igreja, né? Pessoas que não tinham tanta experiência ou não tinham tido oportunidades ainda de servir na igreja. Esse próprio grupo, a gente já utilizou ele para direcionar para outras atividades, né? A gente tem vários casos, inclusive temos até aqui nos bastidores, né? A Hélida, hoje Hélida faz parte da comunicação, né? E começou com a gente lá, né? Nos borrifadores, a gente depois direcionou ela para a comunicação. Temos vários casos de pessoas que começaram, não tinham rema, foram estimulados a fazer o rema. Hoje já são graduados da escola de ministros, mas começaram lá, foram sendo direcionados, né? Então, realmente, eu consigo até... Engraçado, eu chego na escola para pegar minhas filhas, aí chega um irmão e diz, obrigado, você me colocou... Eu nem sabia, né? Obrigado, você me direcionou lá para o diaconato, e eu estou lá servindo, está muito bom. E realmente são testemunhos que deixam a gente feliz, porque a gente consegue conectar as pessoas, né, para estar no corpo, inseridos no corpo de Cristo. Todo mundo tem algum dom, talento, né? E pode até descobrir também novos dons e talentos. A gente tem na comunicação pessoas que entraram porque gostava, curiosidade que tinha na fotografia, por exemplo. A gente tem 2 ou 3 casos reais, né? E aprenderam ali a fotografar, foram gostando, foram se aperfeiçoando mais, e hoje a gente tem 2 ou 3, acho que 3, né? 3 casos de pessoas que são profissionais da área, vivem agora da fotografia, mas começaram fotografando na igreja. Então, é muito importante mesmo. Eu acho que até que cabe aí voltando um pouco à história do adolescente, do jovem, né?
o servir na igreja nessa fase vai despertar talentos, né? Vai demonstrar coisas. Descobrir a vocação. Ajudar a descobrir a vocação, vai tirá-lo também, às vezes, de um ambiente de timidez. Eu lembro que eu era muito tímido e estar... Por incrível que pareça, eu era muito tímido. Quando eu digo isso, é um testemunho real. Muitos não acreditam, mas eu era muito tímido, de verdade. Mas um ambiente da igreja, sabe? Estar naquele ambiente. Marcone, ora aí você agora, a pessoa ia orar, né? Junto com os irmãos, se tremendo todinho, né? Mas dá uma palavra agora, tudo isso parece que naquele momento não vai dar em nada. Mas aquilo está construindo. São rompimentos. Né? Exatamente. Está construindo em você coisas que vai ajudá-lo no futuro, né? E assim, para essa fase de adolescentes e jovens, eu acho que é bem importante você ter esse entendimento também, dessa importância, né? É verdade. Eu lembro que na faculdade a gente tinha que apresentar muitos seminários e trabalhos, né? E uma vez uma professora me questionou, né? Ela perguntou se eu tinha feito teatro. Porque conseguia falar bem, expressava a ideia, não ficava gaguejando assim. Tinha muitas pessoas que tinham mesmo dificuldade de falar ali na turma só. E aí eu disse, não, professora, o que eu faço é dar aula na salinha das crianças na igreja, e aí por estar ali dando a aula na frente, já lidando com o público, prestando atenção em você, isso para mim já era mais fácil na faculdade, assim, desenrolar o que precisava, mas por causa de uma estrutura que foi montada na igreja mesmo. Muito bom. O risco é só na hora que está apresentando fazer. Amém? E aí, criançada? Ou então, no caso das crianças, é verdade. Vamos para a Bíblia agora, assim, alguns textos bíblicos que sejam mais marcantes para vocês sobre o servir ou um personagem da Bíblia, que vocês poderiam destacar. Eu começo? Okay. Começa. Um dos textos bíblicos que mais fala para mim nesse contexto do servir está lá em 1 Coríntios capítulo 12, né, quando Paulo vai falar sobre os dons e vai falar sobre o corpo de Cristo, né? E ele diz que cada um de nós somos membros do corpo, né? Eu acho essa expressão muito forte, porque o corpo de Cristo, ele é formado por membros. Nosso corpo mesmo são membros, né? E Paulo vai lá dizer, em alguns versículos, que Deus escolheu cada membro para colocar no corpo. Ou seja, que se existe um corpo e existem os membros, a gente tem que entender que nós somos membros daquele corpo, desse corpo de Cristo. E eu fico imaginando, né? Deus, ele não erra. Então, ele não ia botar um braço direito no lugar do braço esquerdo, ou uma perna no lugar de um braço. Ele acerta, ele não erra. E sempre que vejo esse texto, eu sempre tento me localizar no corpo de Cristo. Eu acho que tem muitas pessoas que acabam ainda não entendendo a importância de servir na igreja ou para o corpo de Cristo, porque não se localizou no corpo. Ou até mesmo se sente, eu estou fazendo tal coisa, mas eu não estou tão feliz, eu não estou tão ambientado, porque não conseguiu se localizar. Mas quando você entende que você foi colocado no corpo de Cristo, para ser o quê? Para ser as pernas, os pés. E o que é que isso tem a ver? Se nós somos o corpo, eu entendo que são os pés que vão conduzir o corpo para o lugar certo, onde Deus quer que o corpo vá. Se somos os braços, então nós somos aqueles que vamos abraçar as pessoas que Deus quer que o corpo abrace. Se nós somos os olhos, nós é que vamos enxergar, a boca que vai falar as palavras que Deus quer que fale. E aí eu fico imaginando que quando os membros não entendem que são membros e que têm a sua função no corpo, o corpo fica sem movimento. Ou seja, é uma igreja sem movimento. Muito bom. E é uma igreja que não vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem para ela, né? Não tem como a gente pensar e dizer assim, mas é o pastor que tem que fazer isso. O pastor é mais um membro do corpo que Deus colocou lá para liderar o rebanho. É mais serviços. Exatamente, mais um no membro que vai desenvolver junto com todo o corpo. Quando eu penso nisso também, eu sempre lembro, na verdade, da minha mãe. Ela teve um problema, né? Ela quebrou um dos pés e foi uma fratura bem feia. E ela teve que passar por um procedimento cirúrgico, deu errado, teve que fazer outro, mas por causa do tempo, você sabe bem como é procedimento cirúrgico em osso, né? Aqui, ó. Por causa só não mostrou não, mas é meu braço. Por causa desse processo ser muito longo,
ela teve que ficar sem poder usar o pé. Qual a consequência de um membro sem utilidade? É só a sobrecarga que isso provocou em outros membros do corpo. Interessante. E aí, ela, por causa disso, ela desenvolveu um problema no joelho da outra perna. Porque teve que ficar andando de muleta, se apoiando em outro membro, e desenvolveu um desgaste em outro membro do corpo. Isso fala muito para mim, que se eu não estiver bem localizado, entendendo a minha função e servindo, eu posso estar prejudicando todo o resto do corpo por causa da minha habilidade que não está sendo colocada. Sobrecarregando o outro. Exatamente. Uhum. Assim, quando a gente vai para a Bíblia, existem inúmeros exemplos, né, de servos mesmo, a começar por Jesus, mas quando falo sobre serviço, eu penso muito sobre Timóteo, né? Ele para mim, é um grande exemplo, assim, de ir onde as pessoas não queriam ir, ser submisso a um comando e fazer o melhor que ele poderia fazer, né? E quando a gente vai dar uma olhada lá em todos os textos, né, em todas as referências de Timóteo, ele dava o melhor que ele poderia dar. Ele fazia na intensidade que ele realmente conseguiria fazer. E ele foi reconhecido mesmo como alguém submisso, obediente, fiel, leal. E Paulo podia contar com ele para o que precisasse. E esse é um norte para mim. Assim, eu quero mesmo ser alguém com quem aqueles que me inspiram, que são referências na minha vida, possa dizer, eu posso contar com ela para o que precisar, né? E Timóteo é mesmo uma grande referência para mim. A gente estava brincando aqui um pouco falando sobre Marta, e eu defendo Marta. Todo mundo condena Marta, a bichinha de Marta. Ela precisava fazer muitas atividades ali, porque se ela não estivesse fazendo o que precisava ser feito, os discípulos não iam comer. E não era Jesus que estava visitando. A casa ia estar muito suja. Ia ter um grande problema se Marta não fizesse o que ela precisava fazer. É certo que ela deve ter exagerado um pouco mais na intensidade, poderia ter se antecipado, sei lá, agilizado de alguma forma para estar o tempo que ela precisava com Jesus, mas o que ela precisava fazer, ela fez. E eu sempre penso sobre isso, assim, de que aquilo que chegar na minha mão para fazer, eu vou fazer. E assim, isso é tão forte para mim que eu lembro que na faculdade ainda, a gente está falando muito sobre isso, né? Mas eu lembro que enquanto eu estava na faculdade, eu decidi isso no meu coração. Deus, eu não vou usar a minha profissão. Eu não vou usar a minha profissão para mim. Porque todos os dons e talentos que eu tenho foi o Senhor mesmo que me deu e que colocou no meu coração. Então, eu vou doar a minha profissão para você. E essa foi uma decisão que eu tomei desde a faculdade. E na faculdade mesmo, eu já comecei a me envolver com projetos de igreja, projetos sociais, e até hoje. Assim, a maior parte do que eu faço são para as igrejas, são para alguma atividade de algum pastor, alguma coisa relacionada ao reino. Porque quando eu era adolescente, sempre pensava, eu vou ser uma missionária que vai para algum lugar. E quando eu me vi fazendo arquitetura, ferrou tudo. Para ser missionária era muito mais fácil se eu fosse médica, qualquer outra profissão da área de saúde. E com arquitetura, não. Mas eu estava bem enganada. Deus já sabia o que é que ele estava pensando ao meu respeito e onde eu precisaria estar através da minha profissão. E eu decidi mesmo fazer isso, e eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, sabe, que aquilo que você tem de ferramenta, Deus pode te usar no que você tem. Não importa o que você faz, qual é a sua profissão, Ele só precisa mesmo do seu coração, disponível para servir a Ele onde você estiver e da forma que você estiver. Amém, glória a Deus. Em uma das parábolas que Jesus falou sobre o serviço, né, ele usou a referência que no final aqueles servos ouviram, né, do seu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Sim. Então, se tem um servo bom e fiel, é porque pode ter um ruim e infiel. Então, não é necessário só servir, mas ser um servo bom e fiel. Eu queria ouvir de vocês o que é que faz de alguém, né, ser um servo bom e fiel. Um dos momentos que Jesus fala isso, acredito que tenha sido na parábola dos talentos, né, que ele dá os talentos para que eles possam realmente fazer crescer aquilo, né? Eu entendo, assim, até usando todo esse contexto, né, que a gente precisa realmente fazer algo para o Senhor
conforme aquilo que ele já depositou nas nossas mãos, né? Como o Lívia comentou agora, né? Se o que tem, entrega, né? Ele quer teu coração, né? Ele chegou para você fazer, faça. Tem algo dentro da igreja, especificamente sobre o serviço na igreja, que eu acho fantástico, Pereira, que na igreja a gente não tem distinção de quem tem um intelecto nível A, nível B, curso superior, não, estamos todos ali servindo o corpo de Cristo, né? E aí isso me mostra que o que Deus realmente colocar na nossa mão para fazer, você está servindo no trânsito ou você está ministrando no púlpito. Eu acho que o que nós estamos fazendo é a mesma coisa, porque nós estamos ali como os ministros de Cristo servindo ao Senhor, servindo ao corpo dele, né? E a fidelidade vai ser testada nisso. Se a gente está se doando o suficiente, fazendo com prazer, com alegria, nos doando realmente para fazer com que aquilo que foi depositado como responsabilidade em nossas mãos produza resultado, produza mais fruto. Aí Deus não quer que a gente só pegue algo e entregue da mesma forma como ele nos entregou. Seguindo essa parábola, ele quer que a gente faça que aquilo cresça. Então, independente do que eu esteja fazendo, tem que ser feito para realmente promover crescimento. Amém. Isso mesmo. Lá em Eclesiastes 9:10 fala que tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E eu acho que isso resume bem, assim, tanto que a gente estava falando como que a gente estava discutindo todo esse tempo, né? Quando eu penso em forças, eu penso num todo, né? Com as forças do meu braço, da minha mão, do que eu posso fazer, com as forças do meu coração, com as forças de todo o meu entendimento, que eu posso fazer um serviço relaxado, né? Então, com toda a intensidade mesmo de quem eu sou e do que eu posso dar, sabendo que eu acho que essa é a chave, que eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo, ninguém que eu possa ver, eu estou fazendo para o Senhor. E quando a gente coloca esse entendimento mesmo assim no coração, de que o que eu faço é para Deus, aí eu me esforço um pouco mais, porque não é para qualquer pessoa, é para o Senhor. Muito bom. Amém. Vamos finalizar, eu queria que vocês, para finalizar, fluíssem aí numa mensagem, né, sobre esse tema, servir como Cristo, para edificar aí quem está nos assistindo. Bom, queridos, para a gente chegar aí nesse momento, né, assim, você já ouviu muita coisa e eu tenho certeza que Deus já falou profundamente ao seu coração. Eu queria mesmo aproveitar esses minutinhos para te estimular. Algumas pessoas podem se perguntar, não, mas eu trabalho, eu tenho família, eu tenho tantas atividades, a minha vida é tão agitada, né, eu não consigo servir. Mas primeiro você tem que entender que você serve a Cristo onde você estiver. É claro que a gente está tocando na questão do servir como Cristo também na igreja, né? E essa é uma das ênfases principais desse tema da vez, servir na igreja. Mas aonde você está, você é corpo de Cristo. Aonde você está a serviço de Cristo. Então, você busque realmente procurar no Senhor, né, aquilo que Ele também te chamou para ser, né, para se localizar no corpo dele, para estar servindo. Eu garanto a você, eu penso que o evangelho é muito experimental. Tem coisa que a gente nunca vai conseguir passar para você só falando. O que eu posso te dizer é, comece a servir e você vai ver os benefícios. Experimente, exatamente. Experimente, é uma experiência que você vai ter e eu garanto a você que vão ter vários benefícios que você vai perceber na sua vida, seja na sua família, seja nos seus recursos em geral, financeiro ou o que for, mas grandes coisas vão acontecer na sua vida, porque você vai estar envolvido com a obra de Cristo. Amém. Lívia. É isso aí. Eu acho que Júnior Faço já das falou palavras tudo. dele. O que eu ia falar, ele já falou. Mas, isso aí é servir com esperteza. Mas eu queria mesmo deixar bem enfatizada essa questão de que quando a gente está servindo ao Senhor, a gente se sente mesmo útil no corpo de Cristo e resposta para alguém, para aquilo que Deus está mesmo precisando fazer, né, no contexto geral, como a gente falou, não só da igreja, não, é de tudo que a gente está inserido, porque a gente serve a Deus no contexto geral da nossa vida, da nossa existência. Então, se envolve mesmo com o teu coração, com as tuas forças, com o teu entendimento, com as ferramentas que você tem na mão para servir ao Senhor com toda a intensidade da tua vida
e você vai colher muitos frutos, porque vale muito a pena estar envolvido com as coisas do Senhor, com o reino e correspondendo às expectativas dele para ser resposta para alguém. Amém, muito bom. Obrigado, Marcone, obrigado, Lívia. Você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas serem edificadas com esse conteúdo e a gente se vê no próximo tema da vez.